O tema de hoje é ame-se. E por falar em ame-se, eu tô com a raiz toda branca aqui, eu preciso me amar e pintar o cabelo. Eu sou Esperança Macarena, falando de espiritualidade, aqui no Instagram, no @pílulas de espiritualidade, de segunda a sexta, 9 horas, 15 minutinhos pra gente começar o dia bem, pra gente incluir espiritualidade no nosso dia a dia, pra gente se conectar com a gente mesmo, fazer reflexões, porque é a máxima do orar e vigiar, né? A gente precisa estar o tempo todo se lembrando qual é o propósito de estar aqui, da nossa reforma íntima, da nossa evolução e como é que a gente olha para dentro da gente de uma forma amorosa, cuidadosa, mas que nos leve sempre para o próximo nível. E aí vamos deixar a turma entrar. E hoje nós vamos falar sobre o auto-amor, né? Sobre ame-se e sobre como é importante que a gente se ame para que a gente possa, baseada nas nossas relações, baseado no que a gente sente pela gente, a gente ter boas relações com as outras pessoas. Vamos ver como é que tá a internet aqui. Bom dia, Fatinha, que bom que você conseguiu entrar hoje. Como está a mamãe? Tá melhor? Bom dia, Thaís, tudo bem? Vamos deixar a galera entrar e como estamos de energia hoje, o dia começou muito nublado, pelo menos aqui na minha área, não estava dando nem para enxergar o mar, de tanta neblina. E agora já abriu um sol maravilhoso, meio como que acontece na nossa vida, né? Tem dias nublados que a gente fica assim desesperançada e logo depois as coisas melhoram e o sol volta a brilhar. Ai, que bom que ela tá melhorzinha, né, Fátima? Assim, na minha faixa etária, que é a faixa etária da Fátima também, né? Os papais começam a dar problemas, né? Então a gente começa a vivenciar essa coisa de ter que cada vez ser mais atuante na vida dos pais, né? Thaís tá feliz que tá chovendo. Cada uma fica. Você gosta de chuva, Thaís? Eu não gosto muito, não. Eu acho que a cidade do Rio fica tão sem gracinha quando chove. Acho que fica assim, todo mundo meio dentro de casa, porque o carioca, ele só sabe ter uma vida externa. Aí quando chove, ele fica meio sem saber o que faz. As ruas ficam vazias. Hoje, só porque estava um pouquinho nublado, a academia estava vazia. Porque o carioca é assim, acorda, abre a janela. Se tiver um friozinho, ele já não vai malhar, já não sai pra rua, já não faz nada. Thaís gosta. Não, é isso, cada um, né? Com os seus... Às vezes a gente mora numa região tão seca que quando chove é uma bênção também, né? E aí eu estava assistindo um vídeo, porque como chove pouco, quando chove é uma bênção, que dá aquela refrescada, o campo agradece, as plantas, né? Eu estava assistindo um vídeo do Rossandro e ele estava falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesmo para a gente poder enfrentar a nossa encarnação, para a gente poder render tudo que a gente pode render na nossa encarnação. E aí, quando eu estava ouvindo esse vídeo, o professor da academia, não o meu personal, o professor da academia hoje estava reclamando que ontem estava assistindo televisão e sentiu uma palpitação, falou assim, tem que fazer meus exames, tem que fazer meu check-up. Aí eu fiquei pensando, né? A pessoa trabalha com o corpo, é professor de educação física numa academia e às vezes está cuidando dos outros e não está cuidando de si mesmo, né? Isso não é um pouco assim de paradoxal? Bom dia, Deborita. Então, gente, o cuidado com a gente, o se amar, é uma coisa que a gente tem que ter como prerrogativa, porque se a gente não tiver em paz, calmo, né? Com a gente mesmo, como que a gente vai ser bom para as outras pessoas, né? Eu sou super viciada no Rossandro. O Haroldo eu já acho ele mais formal demais, mas o Rossandro, gente, eu acho que o fato dele ser psicólogo, ele é tão explicativo, é tão fácil de entender o que ele fala. Eu acho incrível. Bom dia, Camilinha, tudo bem? Então, nessa palestra que eu estava assistindo do Rossandro, ele falou uma coisa
que eu me vi nessa situação, né? Ele falando que ele viaja muito, etc. Então, como ele fica muito em trânsito dentro de avião e tal, ele estava antigamente, ele não bebia água antes de pegar o voo, não bebia água durante o voo, porque não queria toda hora ter que sair para fazer o pipizinho e ficar atrapalhando os outros, né? E aí ele começou a perceber que ele chegava no final do dia muito, muito, muito cansado. E aí ele percebeu que o problema dele era desidratação. Então, coisas simples como beber muita água todo dia, que isso não custa. Muitas vezes a gente dá umas desculpinhas assim: ah, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Você comprar os legumes na feira, fizer um saladão, né? Comer uma proteína que não seja muito cara, pode ser uma sardinha, pode ser um frango, não precisa ter muito dinheiro para fazer dieta. Óbvio, se você quiser fazer a dieta do salmão, vai ter que ter mais grana, mas as coisas simples, os bons hábitos da vida, como beber água, é cuidar de você, né? Você ter um tempo de se hidratar. Então, quantas vezes a gente não maltrata a nossa carcaça, sendo que é ela que vai deixar com que a nossa alma, que está acoplada nesse corpo físico, cumpra a sua missão, cumpra essa encarnação, a gente chegando até o final muito bem, né? Quantas vezes a gente vê, principalmente os meninos, os homens, que têm uma tendência a se cuidar menos que as mulheres. Eu tive no meu médico vascular, que eu tô fazendo aquelas injeções da perna, né? Aí eu perguntei assim, falei, engraçado que eu não vejo homem fazendo isso. Aí o vascular falou assim, é que homem quando vem pra mim, Esperança, é só pra operar. Quer dizer, não cuidou no começo e quando chega no médico vascular, já é um caso de cirurgia de varizes, né? Então, quantas vezes a gente não está faltando com a gente de se cuidar de coisas simples como beber a água que a gente precisa beber, fazer uma comida saudável, ter um tempo para fazer um exercício, ter um tempo para respirar. Se você às vezes está tomando banho e você nem curte aquele momento da água caindo em você, de lavar o cabelo, de passar o sabonete, de colocar uma música legal, a gente já entra no banho corrida, tendo hora para sair. Com o papo tem hora para sair? Seu tá, já pegou. Então, o fato do banho, da gente ter um tempo para botar uma música calma, até apagar a luz, acender vela, por que não? Dentro do box, bota uma música legal, uma música assim que você curta, uma bossa nova, seja lá o que for, e toma um banho, deixar aquela água cair em cima de você, deixar limpar o teu corpo daquelas energias todas negativas do dia. Quer aparecer aqui não, Juan Pablo? Não vai aparecer. O Juan Pablo nunca aparece no pelo. Tchau, filhão. Dorme aqui hoje? Não. Então tá, beijo. Então, gente, muitas vezes a gente não tem tempo pra gente fazer uns rituais de autocuidado, né? Tá dentro do banho, compra aquele creme da Nivea que você pode usar debaixo d'água, aí você já no banho mesmo espalha o hidratante todo, já sai hidratado, serve para os meninos também, não são só as meninas que tem que ficar hidratadas, os meninos também. Essa coisa da gente ter um ritual de cuidado, de beber água, de se cuidar, de cuidar da alimentação, de entrar em contato com a natureza, de buscar a nossa paz e o nosso silêncio, aquilo que nos deixa tranquilos para enfrentar o dia a dia que é puxado. Outras vezes, a gente viveu momentos na vida da gente que a gente teve que ser muito dura, por N motivos, ou porque a gente estava num trabalho tal, ou porque a gente estava enfrentando uma situação no relacionamento, ou porque a gente tinha que botar limite em filho quando eles eram pequenos, e a gente cria aquela carcaça de dura, de severa, de tem que ter medo da mamãe, e depois tem uma hora que não precisa mais desse personagem, mas a gente já aderiu tanto que esse personagem tá colado com a gente, e é tempo de se desarmar e a gente não percebe e nem sabe mais como se desarmar. Então, quantas vezes a gente está sendo negligente com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente? Quantas vezes a gente está
convivendo com pessoas tóxicas, porque num determinado momento essas pessoas foram importantes pra gente, mas a gente vai buscando a nossa evolução espiritual, a gente vai buscando o nosso progresso e chega num determinado ponto que a gente não é mais desse grupo. A gente não pertence a essas pessoas que um dia foram significativas pra gente, cada um evoluiu num sentido, mas aí a gente continua vivendo com essas pessoas tóxicas que não nos estimulam, que não nos põem para cima, que fazem com que a gente se sinta mal. E aí o Rossandro fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim: a gente não é tão luz assim ao ponto de conviver com as pessoas tóxicas e não se influenciar. E Chico Xavier falava isso também, que a gente não pode ficar andando em ambientes tóxicos, né? Porque a gente não é tão forte assim ao ponto de que aquele ambiente tóxico não vai nos contaminar. Então, uma escolha de, como diz a Lu, um tempo para arrumar para si, com quem a gente convive, um tempo para se cuidar, um tempo para relaxar, um tempo para fazer uma leitura bonita, um tempo de assistir um vídeo bacana, um tempo para a gente ter paz de espírito, serenidade, para a gente não estourar à toa, sabe? Então, se eu já sei que eu vou estar numa determinada situação, que eu vou estar numa reunião que vai ser difícil, eu me concentro, eu medito, eu rezo, para não ser contaminada por aquela loucura. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Teve gente linda que entrou, Deia, Kiko, a Lu também entrou, Jucunha, Deborita. Aí a Débora tá falando exatamente, a vida tá tão corrida que a gente não para ouvir o corpo quando tá doente. O corpo fala o tempo todo. Exatamente, a gente não se percebe. É tanto ruído em volta. Então, assim, se eu tô com a imunidade baixa e toda hora eu tô ficando resfriada, o que eu tenho que fazer para não chegar no ponto de ficar resfriada? Então, vou tomar meu limãozinho espremido todo dia de manhã, porque a gente sabe que isso aí deixa o pH do corpo melhor. Uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter tempo pra gente. E aí, às vezes, determinadas fases, que, por exemplo, no caso da Fatinha, que agora tá cuidando da mãe, que tá nesse momento que a mãe caiu e tal. São momentos que a gente realmente vai ter pouco tempo pra gente. Mas assim que as coisas acalmam, a gente tem que voltar pro nosso ritual. Porque quando a gente tá sem se cuidar, a gente fica impaciente, a gente fica raivoso, a gente fica... Qualquer coisa provoca a gente. E quando a gente está em paz, quando a gente está na calma, quando a gente está dona de si, esse tipo de ruído não vai interferir no nosso equilíbrio, né? Teve uma amiga que me contou que estava uma polêmica danada no grupo da família, né? Que tinham deixado a mãe sozinha e um irmão botava a culpa no outro e aquela confusão de grupo de família, né? Quem não tem babado no grupo da família, até que um dos irmãos entrou falando assim: ai, gente, eu queria pedir desculpa a todos vocês, porque eu não tive tempo para dar para a mamãe, etc e tal, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, queria me desculpar com todos vocês e quero mudar essa minha atitude. Aí foi só aquela pessoa serena, centrada, entrar no grupo da família e pedir desculpa, mudou o tom do grupo todo. Todo mundo começou a pedir desculpa também, todo mundo começou a negociar como é que ia fazer e a coisa serenou e foram partir para as soluções e não para as acusações. Por que que esse irmão teve a serenidade de tomar essa atitude? Porque provavelmente está em paz, porque provavelmente está se amando, provavelmente está sendo uma pessoa feliz com ele mesmo, que consegue ver que aquele grupo está desequilibrado e quando entra, ele consegue fazer com que o equilíbrio venha. E não é maravilhoso a gente ser essa pessoa? Tipo assim, quem a gente quer ser? O irmão raivoso ou o irmão sereno, equilibrado, né? Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Fatinha tá falando que temos que ter tempo para nós mesmos. E Thaís, quando não arranjamos tempo para cuidar da saúde, vamos ter que ter cuidado da doença. Exatamente. É exatamente essa máxima.
Eu me lembro meu pai, quando estava no CTI, porque o papai internou na terça-feira e sexta-feira ele faleceu. Ele conversando com o médico. Não, mas eu não podia ter vindo antes, porque o senhor não sabe as preocupações, os problemas que eu tenho na empresa, dando aquela desculpa, né, de não estar se cuidando, né? Aí o médico virou para ele e falou assim: o senhor não está aqui agora? O senhor não está se cuidando agora e o mundo todo vai continuar fazendo o que tem que fazer? Então, é isso que o senhor precisa pensar, senhor Rafael, que o senhor tem que ser a sua prioridade, porque senão o mundo não vai desabar porque o senhor está aqui. Aposto que seus funcionários, todo mundo vai dar conta. Aí o papai ficou em silêncio, né? Mas no caso do papai já era tarde, porque ele tinha negligenciado muito a saúde dele, porque eu não posso parar, porque eu não tenho tempo de fazer um exame, porque eu como qualquer coisa que é o que dá para comer mesmo. E quantas vezes a gente usa essas desculpas, né? Ah, eu não tenho tempo de fazer uma comida saudável, então eu vou ali e compro um hambúrguer. Quando a gente sabe que o tempo a gente arruma quando a gente coloca a prioridade naquele assunto. Porque o tempo que a gente perde na fofoca do Instagram, a gente podia estar cozinhando legume lá no forno. Era só descascar, botar no forno, bota um azeite e fica olhando o Instagram enquanto a comida está sendo feita. Não precisa pedir hambúrguer. Então, a mensagem do Rossandro nesse vídeo que eu tô copiando para falar com vocês é que a gente precisa se amar, que a gente precisa se cuidar, porque não vai ter uma evolução espiritual se o nosso corpo físico tá bichado. Acorda menina, acorda menina. E de preferência acorda para malhar. Porque não tem jeito, não tem jeito. A gente vai ter que ser a nossa prioridade para que a gente possa estar tão equilibrado, tão bem, com saúde, com disposição, rezando, conexão banda larga com o Senhor, área lista VIP do universo, para aí a gente poder ser uma fonte de equilíbrio para as pessoas que a gente ama. Né? Como quando essa amiga me contou do irmão que entrou no grupo e apaziguou aquela briga toda. Já tem muita gente brigando. A gente tem que ser do time que entra numa discussão para pacificar, para mandar uma mensagem de amor, para mostrar a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. E nós temos que ser as pernas e os braços do Mestre Jesus. Quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue não só cuidar da gente, como estender os nossos braços e as nossas pernas para aqueles companheiros que estão passando pelos momentos de perrengue, porque a gente está bem, está equilibrado e consegue dar o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho para aqueles que estão precisando da gente. Então, esse alinhamento, né, Deborita? Isso mesmo. Alinhar nossas escolhas com os nossos objetivos. E aí, como é que eu vou dizer para o Juan Pablo? Filho, você tem que malhar, você tem que comer melhor. Se eu não malho, eu não como melhor. A gente educa pelo exemplo. A gente passa a ser uma referência daqueles que nos cercam. Ontem eu estava numa reunião uma graça, que eu fui aprender a fazer dobradura de guardanapo, né? Super bonito para montar as mesas das festas e tal. Aí a dona da empresa, a Mary, que é de Minas, falou assim: tô te vendo, hein? Você tá malhando todo dia. Porque as pessoas reparam, as pessoas veem a gente numa atitude e falam assim: pô, vou também. Então a gente é vitrine, que a gente seja vitrine das coisas boas, né? Thaís está falando, discuti aqui outro dia sobre blindagem, pois tenho ficado mal com o problema dos outros. Talvez porque você não esteja equilibrada o suficiente ou porque você anda em ambientes tóxicos demais. E aí a gente tem que dar um tempo. Se aquela toxicidade daquele ambiente tá me fazendo mal, a ponto de eu me desequilibrar, a gente tem que repensar. Porque é difícil você ser são no meio de um núcleo que está muito tóxico, né? O próprio Chico Xavier falava, né? Oi, José, tudo bem? Então, gente, que a gente se ame, se cuide, se priorize, reserve umas horinhas do nosso dia,
que são 24 horas, então pelo menos 1 hora a gente consegue para cuidar da gente, para fazer uma alimentação bacana, que a gente tenha meta de beber água, que a gente tenha metas de coisas que vão fazer com que a nossa vida fique mais saudável, que a gente se sinta mais preparado para enfrentar a vida e que a gente se desarme, porque muitas vezes ao longo da vida a gente veio vestindo personagens e de repente a gente nem percebe que já não precisa mais daquele personagem, que agora a gente pode se permitir ser mais leve, ser menos rígida, ser mais feliz, ou então talvez até ser menos altruísta. Não, então agora é o momento que eu não vou poder ajudar ninguém porque eu preciso cuidar de mim. Isso também é uma escolha difícil. Aí as pessoas vão dizer, nossa, como você é egoísta. Porque acontece, né? Você é sempre a pessoa que está disponível. De repente te chamam, você fala, hoje eu não posso. As pessoas não gostam porque estão acostumadas com a nossa disponibilidade. Então é cada um refletindo aí para si o que precisa para aumentar o seu auto-amor, para se amar, para se cuidar, para que a gente esteja bem preparada para depois cuidar dos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas olha, tem o como a ti mesmo. Então a gente tem que se amar para a gente conseguir amar ao próximo. Então era essa a mensagem motivacional da quarta-feira. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir as nossas escolhas, vamos ter um tempinho pra gente, para que aí sim, a gente estando bem equilibrada, feliz com a gente mesmo, a gente possa ser os braços e pernas do Mestre Jesus. Era isso que eu queria falar com vocês, adorei a participação, hoje a rede estava boa, né, graças a Deus. Beijo, Thaís, fica com Deus, José Antônio volte sempre, Deborita, beijo grande, Fatinha, Lu, venha sempre, Jucunha, Thaís, Deia, Fátima, um beijão na sua mãe, Camilinha, Raquelzinha, beijo enorme, Márcio, Kiko, quem mais entrou aqui? E a galera que assiste no reprise, um beijo enorme. Depois eu vou mandar o vídeo do roçando para vocês verem que tá muito bonito, tá muito bacana, vale a reflexão. Beleza? Beijo enorme, fiquem com Deus, uma quarta-feira abençoada, na paz de Cristo e vamos nos amar para que a gente possa dar amor aos outros. Beleza? Beijo grande, gente, fiquem com Deus, até amanhã.